Pronto aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje vamos falar sobre Confúcio. Confúcio, que foi um grande pensador chinês, que viveu entre 551 e 479 a.C., então entre o século VI e o século V a.C. Ele fundou uma filosofia de vida que muitos consideram até uma religião. E, segundo essa filosofia de vida, segundo esse pensamento filosófico, se você desejar o bem, ou se o governante ele desejar o bem, o povo, consequentemente, será bom. Ou seja, para ele, o governante, ou as ações do governante, acabam influenciando sobre ações dos seus súditos. Isso no pensamento político, confucionismo. Isso é chamado de paternalismo, ou seja, o governante é considerado um pai. E o pai, ele dá exemplo aos seus filhos. E a partir do seu exemplo, os filhos passam a viver bem ou mal, de acordo com o que é certo ou de acordo com o que é errado. Essa era a filosofia política, então, de Confúcio. Para ele, um líder deve ser um junzi. O que é junzi em chinês? É um homem superior. Todo governante, todo líder, ele deve ser um ser superior. Um ser que busca o bem e, consequentemente, ao buscar o bem e fazer o bem, o seu povo também irá fazer o mesmo, irá seguir o seu exemplo. Então, pessoas imperfeitas podem mudar pelo exemplo de bondade sincera, principalmente dos seus governantes. Então, mesmo todos nós, seres humanos, sendo seres imperfeitos, se nós tivermos bons governantes, consequentemente, isso pode mudar o nosso jeito de ser. O exemplo desses bons governantes pode acabar influenciando o nosso comportamento e nos levando também a ser pessoas boas. E aí a gente olha para a nossa política. Os nossos políticos são bons líderes ou são bons exemplos? Será que a gente tem bons exemplos aí na política? Seja o Bolsonaro ou o Lula, por exemplo, no nosso país. Se a gente for seguir o exemplo desses dois malas sem alça, a gente está ferrado. E o nosso país está lascado. Na verdade é por isso, talvez, que o nosso país está a merda que está. Porque a gente acaba elegendo governantes que não são exemplo de merda nenhuma. E aí o povo acaba seguindo na mesma linha. Cada um se identifica com um dos dois políticos e nenhum dos dois políticos são exemplo de coisa alguma. Pelo contrário, são péssimos exemplos, são figuras execráveis que, se vivêssemos num mundo perfeito ou de bons governantes, com certeza eles sequer chegariam lá. Então, Junzi, que é esse homem superior, ele possui as qualidades da virtude. O que é virtude? Você sabe? Virtude é a disposição para a prática do bem, para a prática daquilo que é certo, que é correto. Então o governante tem que ter essa disposição, o homem superior. Ele tem que ter fé também. A fé aqui não necessariamente uma fé religiosa, uma fé em Deus, mas a fé que o seu país pode ser ou se tornar, ou a sua nação, um lugar melhor. Sinceridade. Os nossos políticos são sinceros. O que eles mais fazem é o quê? Mentir, né? Roubar, surrupiar o nosso dinheiro, nos enganar, propagar fake news. Então, o Junzi, o homem superior, o governante, ele possui essas qualidades: virtude, disposição para a prática do bem, fé no seu povo, no seu país, na sua nação, sinceridade, que é falar a verdade, as quais ele manifesta em rituais e cerimônias. Então, essas virtudes, essas características do governante precisam sempre ser reproduzidas em cerimônias e em rituais públicos, para que assim o povo possa seguir o exemplo do governante. Então o Junzi, o governante, o homem superior, portanto, estabelece um bom exemplo para o seu povo através desses rituais, dessas cerimônias. Tem até uma característica meio religiosa, mas que no pensamento de Confúcio é muito mais uma atividade política do que uma atividade religiosa, porque não há um culto a um Deus e nenhum culto ao governante. O governante só está ali, através desses rituais e dessas cerimônias, demonstrando
pelo seu exemplo, como o povo deve agir. Então, Jus é esse homem superior. O Confúcio acreditava aí que um soberano sábio, um soberano justo, ele tinha um efeito benigno, ele faria o bem sobre o caráter dos seus súditos, daqueles que vivessem sobre o seu poder, sobre o seu domínio. Então, o governante é aquele que dá o exemplo para os seus súditos. Os nossos governantes são exemplo de alguma coisa? Não. O bebê não pode sair da sala. Não pode sair, é norma da igreja, norma da escola. A Regiane já vem em sala de aula, já passou todas as regras para vocês. Parece que. Então, suas políticas e ideias se espalham aí por meio dos seus ministros. Então começa com o governante, depois os ministros que são designados pelo seu governante. Isso acaba refletindo no povo. E aí o povo começa a copiar a bondade do seu soberano. Então o soberano era considerado aí por Confúcio como superior em sua essência. Homem superior. Então, para chegar à condição de um governante, de um político, que de alguma forma exerce o poder sobre a sociedade, esse indivíduo tinha que provar que ele era um ser superior. Ele era um sujeito que possuía as características e as virtudes que poderiam fazer o bem para a sociedade. Isso aqui está então no campo que depois o Maquiavel vai chamar de idealismo político. O que é o idealismo político? O idealismo político vai dizer como deve ser o governante ideal. Esse governante ideal, ele existe na realidade? Para Maquiavel nunca existiu, mas para alguns pensadores é possível existir, ou pelo menos você tem que ter esse ideal como horizonte, para que assim os políticos possam buscar pelo menos esse ideal, já que eles nunca vão ser perfeitamente de acordo com o ideal. Então o soberano é considerado por Confúcio como superior em essência, na sua natureza, e sua tarefa era modelar o comportamento perfeito da sua sociedade, do seu povo, estabelecendo um bom exemplo para os seus súditos. Então os ministros do governante, os seus conselheiros, eles desempenhavam aí um papel importante como intermediários. Então todos os ministros, os conselheiros, aqueles que estão abaixo do governante, eles são intermediários entre o governante e o seu povo, entre o soberano e os seus súditos, e deveriam ser leais aí. Tinham que ter fidelidade ao seu governante e tinham que ser leais também ao seu povo. Então os ministros estavam ali no meio, né? Eles faziam a ponte entre o governante e o povo, entre o governante e os súditos. E ser leais, ou seja, ser fiéis, corresponder às expectativas e aos comandos de ambas as partes, tanto do povo quanto do governante. Então o povo, ao receberem um bom exemplo e uma ideia clara do que se espera dele, se comportaria de maneira correta, de acordo com Confúcio. Vocês acham que seria assim? Como é que funciona? O político, ele é a cara do povo ou o povo é a cara do político? Será que os nossos governantes, nós somos a cara deles ou eles são a nossa cara? Os nossos governantes, eles são a nossa cara. Será que o governante é um reflexo do que é o povo ou o povo é um reflexo do que é o governante? Para o Confúcio, sim. Mas no nosso caso, que é uma democracia, quem que elege os nossos governantes? O povo. A gente. Então, os governantes acabam sendo um reflexo do que nós somos. Se nós elegemos indivíduos corruptos, é porque nós somos. Porque somos nós que os colocamos lá. Aqui para o Confúcio era um governo hereditário, né? Ele justificava o governo hereditário. O que é um governo hereditário? Que passa de pai para filho. Tem uma dinastia que governa. Então os governantes, eles são, ou eles adquirem e chegam ao poder através de suas famílias. Na nossa realidade, os nossos governantes chegam ao poder com a nossa anuência. Somos nós que os elegemos. Então, nesse caso aqui, o governante para Confúcio
deveria influenciar o seu povo, principalmente influenciar para o bem. Só que isso aqui gera um BO também, né? Que é o BO do nepotismo. O que é nepotismo, vocês sabem? Um governo hereditário, com uma dinastia, com uma família no poder. Quem vai governar é só a galera dessa família. Então, ele vai colocar nos cargos mais importantes os seus familiares. Isso, na nossa realidade de hoje, isso é considerado nepotismo. O nepotismo é crime. O governante, quando ele é eleito, ele não pode contratar como assessores para trabalhar com ele parentes. Então, contratar parentes configura nepotismo. O Confúcio não estava nem com nepotismo. Por isso, pensadores políticos chineses posteriores vão criticar esse pensamento de Confúcio. Então, Confúcio, em nome desse governante ideal, desse homem superior, ele estava justificando todas as merdas que o governante fazia. Porque, segundo a ideia de Confúcio, tudo que o governante fazia é para o bem do povo. Mas será que tudo que um governante faz é para o bem do povo? Então, um bom governo consiste no governante ser governante, do ministro ser ministro, do pai ser pai e do filho ser filho. Ou seja, cada um fazer aquilo que cabe de acordo com a sua característica, de acordo com o seu cargo, de acordo com a sua função na sociedade. Depois o Platão virá dizendo que isso aqui é justiça. Justiça é cada um fazer aquilo que lhe cabe, ou exercer a atividade que ele ocupa na sociedade. Para Platão, a sociedade deveria ser governada por filósofos. Então, no topo aqui teríamos os filósofos, depois teríamos os guerreiros e na base os produtores, aqueles que iriam trabalhar com os operários para sustentar a sociedade. Então, o que seria justiça para Platão? O governante governar de acordo com a justiça e com o bem da filosofia, ele é um filósofo. O guerreiro, qual é a função dele? A função do guerreiro é proteger a sociedade, e a função dos produtores, dos trabalhadores, dos camponeses e artesãos, produzir os gêneros necessários para o funcionamento da sociedade. Então, justiça é cada um cumprir a sua função. A mesma coisa para o Confúcio. O governante tem que ser governante e governar dando o exemplo, sendo modelo. O ministro, ele é intermediário entre o governante e o povo. O pai tem que ser pai, e ali ele é meio que um governante do filho, ele é um espelho e modelo do filho, e o filho deve ser filho, ou seja, deve espelhar-se no pai. Cada um cumprindo essa função, temos a justiça, segundo o Confúcio. Então, para ele, o ritual é extremamente importante, porque através dos rituais e cerimônias que o governante vai dar o exemplo para os seus governados, para os seus súditos. Então, esse é o pensamento político, essa é a filosofia política de Confúcio, esse pensador e filósofo chinês, que viveu ali na transição do século VI para o século V na China e fundou o confucionismo, que para alguns é uma religião, para outros é uma filosofia de vida. Por que não seria uma religião para a maior parte dos pensadores? Porque não estabelece um culto a nenhum tipo de Deus. É muito mais uma reflexão sobre como nós devemos viver do que uma reflexão sobre como funciona a religião, como nós devemos cultuar a Deus ou os deuses. Compreender aí o pensamento de Confúcio? Alguma dúvida aí? Beleza? Tranquilo? Memorado? Vamos por hoje. É isso aí. Orar para o